Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem. O saúde da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente juntos fazer a leitura do Salmo 91. O Salmo de segurança daqueles que se refugiam em Deus. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, todas as vezes que nós convocarmos o Senhor Jesus, Ele virá em nosso socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós entramos neste momento na Sua presença, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, inclina teu ouvido para nós, Pai. Ouve o clamor da Tua igreja, Senhor, que está aqui hoje, Pai querido, Pai amado, que veio aqui, Pai querido, Pai amado, para te adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos, coloque o teu anjo ali na porta da nossa igreja, Senhor. Nos livra, Senhor, de todos os males, Pai. Nos guarda na saída e na nossa entrada, Pai. Abençoa cada irmão que aqui se encontra, Pai. E aqueles que ainda estão por vir, Pai. Abençoa a nossa parentela, Senhor. Abençoa os irmãos que vão dirigir o culto, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o irmão que vem nos trazer a palavra, Senhor. Ô, Pai, ouve o nosso clamor, Senhor. Inclina teu ouvido para nós, Pai, e nós já te agradecemos, Pai, esta noite, te dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 27, versículo 45. Ele diz assim: Deus, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, Deus te abençoe. Eli, Eli, Salá, Bactame, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. O outro, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, federam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos santos que dormiam ressuscitaram, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, nessa passagem, aqui, Jesus vai falar sobre a morte de Jesus Cristo.
né, que aconteceu justamente ali na hora sexta até a hora nona, que vai ser de 12 às 15 horas. E aqui ele vem nos dizer que houve trevas. A gente não consegue entender se era dia, se teve aquela escuridão. Os irmãos podem se assentar, por favor, tá? A gente houve trevas e estava escuro justamente naquele horário, né? E Jesus, justamente ali naquela hora nona, ele clamou, né? Ele clamou pedindo, chamando por Deus, pedindo que Deus socorresse, né? E a gente observa que lá no Salmo 21, justamente lá no Salmo 21, onde ele vem falar sobre a vida messiânica, justamente lá já estava sendo previsto, né, a vitória e a morte, e a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, né? E aqui no versículo 47 ele diz aqui: e alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele clamou a Elias, né? E outros diziam: não, deixa ele lá e vamos ver se Elias vem socorrê-lo. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção aqui, é nessa parte aqui que ele diz aqui, ó: Jesus clamando outra vez, entregou o seu espírito. Então Jesus entregou o seu espírito para Deus, né? Porque Jesus estava ali pagando pelos nossos pecados, pelo meu e os seus pecados. E o véu, justamente nesse momento que ele entrega o espírito para Deus, o véu se rasga de cima para baixo. Irmãos, só para a gente entender isso aqui, antigamente no templo, o templo era dividido no átrio, no lugar santo e lugar santíssimo. O átrio, onde ficava o povo, né? O lugar santo só tinha acesso ali os sacerdotes, né? E o lugar santíssimo tinha acesso o sumo sacerdote. Então, com a morte de Jesus Cristo, esse véu, essa barreira se quebrou. Só que esse véu se rasgou de cima para baixo. E a partir daquele momento, o pecado que nos separava, né, daquele lugar santíssimo onde só o sumo sacerdote entrava, e ele só podia entrar uma vez por ano, né, uma vez no ano, para fazer a expiação do pecado de todo o povo. Aquele véu se rasga, e a partir daquele momento nós passamos a ter um acesso direto, né, direto com Jesus Cristo, né, para poder chegarmos a Deus. Nós não precisamos mais, irmãos, de intercessor. A partir desse momento ele tem que fazer aquilo que Mateus nos ensinou, né, entrar no nosso quarto, né, ajoelhar e orar. E lá, nesse exato momento, você tem um acesso direto para com Deus, né? E se nós observarmos aqui também no versículo 53, ele diz assim: saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar de muitos, mas depois que Jesus ressuscitou, a gente observa que ele está dizendo aqui, ó, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Então teve outros que ressuscitaram depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro, foi a premissa de todos. Então o que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Que isso nos dá a esperança da segunda vinda de Jesus quando ele vier nos buscar. Então nós vamos também ressuscitar no corpo glorificado, nós também vamos para essa cidade santa. Mas para que isso aconteça, a gente precisa manter firme na fé, a gente precisa focar direto na cruz, a gente precisa se revestir de santidade, a gente precisa toda hora buscar o Senhor.
Boa noite, irmão. Capaz seja convosco, amém? Amém. Graças a Deus, mais um dia de vitória, né? Diga para o teu irmão da direita e da esquerda, amém? Boa noite, irmão. Capaz seja convosco, né? Graças a Deus, né? Deus do céu, o inimigo fechou meu caminho para chegar aqui, mas o Senhor abriu, amém? Quem crê nele? Aleluia, trazendo meu sobrinho aí, né? Graças a Deus. 30 dias na minha casa, meu sobrinho do Japão, ligou do Japão para mim, tia, de uma favor para a senhora, toma conta de uma sala. Veio com depressão, veio com problemático, e graças a Deus, pode aplaudir Jesus. Aplauda Jesus nesta noite. Deus me milagre, amém? Está aqui nessa lugar, amém? Glória a Deus. E ali, eu meio me atrasei porque eu comprar pão, né? Era quase umas 6 horas para ele. De repente, eu paro ali no bazar uma moça. Pastora lá, estou te procurando. E ali eu fiquei feliz, mano. Eu vou te dizer aquela nome, ela é do mundo. E ela disse para mim, eu casei. Tudo que a senhora falou aconteceu. Amém? Aleluia, né? Fui a mão dela, né? Ela ia na igreja da pastora Elizabeth lá. Só colocar a mão nela, ela manifestava bem, né? E o Senhor fez uma obra na vida dela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, né? É para aumentar a minha fé, né? Hoje de monte ali, falei, Senhor, eu quero fazer um propósito, Senhor, hoje. Se o Senhor deu na minha vida, dá uma resposta hoje. 6 horas da tarde me deu, amém? Amém. Se o Senhor é comigo nessa batalha, Pai, então mostra que tu é Deus na minha vida, né? E a jovem, né? Era toda mundana mesmo, mano. Ela falou, olha, pastora lá, Deus preparou tudo, o casamento do jeito que Deus falou. E se cumpriu a honra e a glória dele, amém? Amém. Estamos no propósito, irmão. Diga propósito. Propósito. E o varão vai se preparando já, amém? 14, capítulo. Vamos pegar o 4. Amém? Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conhecer o caminho, amém? João 14, uma campanha, né? Deus tocava no meu coração, né? Essa campanha é uma campanha de vitória. Ele mostrar o caminho. Amém? Olha como Deus é maravilhoso, mano. Nessa noite, saí de casa às 7h20, andei a pé o Dom Pedro II, hein? Viu o Novo Horizonte? Bem, Massacó. Jesus parou o caminho. Olha que maravilha, né? Quem será, irmão? É o poder de Deus, irmão. Diga para o teu irmão da direita, não tem oração contrária, não tem nada no homem da macumaria que pode chegar a você, chegar até Jesus nesta noite. Quem quer chegar até Jesus nesta noite, levanta a mão para o céu. E aqui diz aqui, ó, 4, mesmo sabeis para onde eu vou, conhecer o caminho. Diz Tomás, Senhor, não sabemos para onde vai, como pode saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Aleluia. Amém? Ninguém vai ao Pai se for por Jesus. Amém? Amém. Como o irmão falou, o véu foi rasgado. Então é verdade para você adorar a Jesus. Jesus, obrigado por esta noite. O Senhor me sustentou. Mais uma noite maravilhosa, mas estamos nesse lugar junto em oração. Diga, em oração. Em oração. Num só propósito, amém? Da salvação. Diga, salvação. Salvação. Na minha casa. Na minha família. Na minha família. E aqui diz assim, ó. 7. Se vós conheceis a mim, também conheceis meu Pai. Desde agora conheceis e tem visto. Diz Felipe. Senhor, mostra o Pai que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me entendes. Olha que maravilha. E Felipe ali, fez aquela pergunta, mostra o Pai. E Jesus disse, você está sempre do meu lado, não está ouvindo a minha voz. Aleluia. Aí nesta noite, diga, nesta noite, eu quero ouvir. A voz do meu pastor. A voz do meu pastor. Quem é o seu pastor? Jesus. Diga, Jesus. 171 da harpa cantada, amém? 171 era um pecador. Pode sentar, amém, igreja? Vai.
Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Versículo 1. Antes da leitura, irmão, quero ser grato a Deus, irmão, por poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Da vida da pastora Eloá também, que nos fez o convite. Tá? Eu acredito que com misericórdia Deus vai nos dar sabedoria. Amém. Este culto também, no nome de Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino do céu é semelhante a um homem Oh, glória. que é um chefe de família e saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dai-vos o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E eles disseram: porque nenhum homem nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. E assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 10ª, receberam cada homem 1 denário. E vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam cada 1 denário. Recebendo, murmuravam
contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Aí ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai pelo teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Antes de começar a fazer essa leitura, irmãos, eu senti aqui, pastor, que Deus está dando livramento para o filho de alguém aqui, irmãos. É um livramento que Deus está dando para o filho de alguém. Eu ia falar antes da leitura, mas aí eu preferi fazer a leitura. Deus me fez lembrar do grande livramento que Ele deu para o meu filho. Meu filho me mandou um áudio para mim dizendo: pai, eu sonhei que a morte estava me cercando. E eu disse a ele assim: filho, você sabe que você está nas minhas orações. Foi preciso isso acontecer para Deus dar uma despertada nele. Mas ele recebeu um grande livramento de Deus, irmão. Um grande livramento de Deus que Deus deu para ele. Porque de onde Deus tirou ele, só Deus podia tirar de onde ele foi, o lugar que ele estava. E Deus tirou ele de lá, irmão. Então eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque é Deus quem cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Glória a Deus. Ele tem apenas 17 anos, irmão. E o diabo faz de tudo para tirar a vida dele. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, graça e misericórdia, meus joelhos vão estar dobrados em oração por ele e pela minha família. Você vai entender o porquê dessa palavra. Porque Jesus falou por parábolas, né? Nós estamos num propósito, a pastora Eloá já disse, sobre o tema abordado por ela, é João capítulo 14, né? Versículo 4 em diante, que ela leu, falando sobre Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Por que eu vou trazer esse texto de Mateus capítulo 20? Porque existe algo que a gente pode aplicar em nossas vidas que é muito importante. A forma que Jesus aborda dessa parábola, falando não só com os discípulos, mas com aqueles que estavam à sua volta. E todas as vezes que ele abria a boca, ele usava algo para falar do costume que eles viviam, né? Da forma em que eles viviam no seu dia a dia. A gente sabe que a maioria deles são camponeses, né, irmão? Era a profissão que eles tinham desde o Antigo Testamento, eles sabiam plantar, né? Então é uma linguagem que Jesus vai usar, mas é uma linguagem que não é difícil deles compreender. Eles sabem o que Jesus está falando, da parábola dos trabalhadores da vinha, mas ela tem um significado muito grande no meio espiritual, não só para eles da época, mas para nós também, né? Tem uma ligação espiritual muito grande, que se o Senhor nos der graça para a interpretação, né, eu acredito que os irmãos vão sair daqui também impactados com o poder dessa palavra. Jesus falou por parábolas, mas ele usou algo muito interessante: os trabalhadores da vinha. Os trabalhadores que eram chamados para trabalhar na vinha. A vinha, a colheita, ela precisava ser feita antes da tempestade, antes dos tempos de chuva forte. Precisava se fazer a colheita das uvas. Existiam 2 lugares que se plantavam vinhas, uma chamada planícies. Planícies são lugares planos. Existia também outros lugares que era de difícil acesso, que eram as montanhas. As montanhas também eram usadas
para se plantar vinhas também, se usava também essa parte das montanhas para plantar vinha. E quando chegava o momento da colheita, o dono da vinha, ele sabia onde ele ia encontrar trabalhadores para que a vinha fosse, suprida o colhimento dela. Então ele já sabia o local que ele ia. Só que antes de chegar nesse local, ele vai se preparar e vai fazer os contratos para chegar lá e fazer um contrato com cada trabalhador. O contrato que ele fez é de um denário, um denário por dia. Então a Bíblia fala de classificação de horas, de turnos que ele sai a chamar os trabalhadores. Mas existia um lugar que era de difícil acesso, para fazer essa colheita. Mas ele saía procurando trabalhadores que quisessem. Então, quando ele chamava os trabalhadores, ele sabia que os trabalhadores se encontravam nas praças. Então, ele ia direto na praça. Então, quando chegava na praça, ele dava o seu grito, que precisava de trabalhadores. Quando ele falava que precisava de trabalhadores, quem queria trabalhar levantava as suas mãos. Então, ali ele fazia o contrato e a forma, o que ele iria pagar por dia para aquele trabalhador. Só que existia uma dúvida dos trabalhadores, que era essa: qual? Ou lugar plano ou lugar de difícil acesso, Mas o lugar de difícil acesso não era para todos. Era alguns só que tinham a coragem de ir nos lugares mais difíceis para fazer a colheita da vinha. Porque quando eles iam subir a montanha para ver como é que as vinhas estavam, eles tinham que analisar a forma que estava a plantação, porque as vinhas tinham o costume de se enroscar uma na outra, invadir o espaço uma da outra. Então os trabalhadores eram responsáveis para que isso não acontecesse. E às vezes é bem assim, dessa forma. Deus não coloca a gente num lugar plano para que as coisas sejam fáceis. Às vezes Deus coloca a gente nos lugares mais difíceis para fazer a vontade de Deus, e a gente acha que não vai vencer e não vai conseguir. Mas Deus só chama quem tem coragem, irmão, para esses lugares. Porque não é todo mundo que tem coragem, irmão, de ir para os lugares mais de difícil acesso, para ali fazer parte, dos trabalhadores da vinha. Mas existiam os corajosos que, quando eles subiam a vinha e eles olhavam para ver se a vinha estava enroscando uma na outra, o que é que eles tinham que fazer, irmão? Eles tinham que descer novamente as montanhas e subir com pedras nas mãos. Porque quem olha para um homem, a pedra é algo insignificante, irmão. Quem olha para a pedra não dá nada para ela. É por isso que a Bíblia chama Jesus a pedra angular, ou a pedra de esquina. Porque quem olha para uma pedra não dá nada para ela. Mas os trabalhadores da vinha, eles tinham que descer e pegar as pedras e subir as montanhas, que era difícil. E carregar a pedra para subir montanha não é fácil, irmão. Mas uma coisa que Deus chamou a gente para fazer, sabe o que é? Carregar pedras, meu irmão. E às vezes o pastor, carregar pedra parece algo insignificante para o homem, mas para Deus é algo muito importante, irmão. Para Deus é algo muito importante quando você carrega pedras. Por quê? Porque quando você carrega pedras, você está mostrando para Deus que você está preocupado com a colheita, Você está preocupado, com a forma que está, a plantação das vinhas. Você está preocupado ali, aleluia, em chegar com aquela pedra, na onde a vinha foi plantada, as pedras, porque elas eram usadas para fazer um muro entre as vinhas, uma com a outra, para que nenhuma tomasse o espaço da outra. E quem olha a pessoa subindo com uma pedra, desacredita, porque ele é um carregador de pedra, é algo muito simples. Mas você não imagina
o potencial que está nas mãos de quem carrega pedras para Deus, quem carrega as pedras para o Senhor. Você sabia que a transformação que vai acontecer está na mão daquele que carrega pedra para Deus? Na mão daqueles que carregam pedras para o Senhor. Por quê? Porque carregar pedras é só um momento que ele tem na sua vida, e a gente às vezes olha a nossa situação e parece que nós estamos carregando só pedras, mas não tem problema. O importante é chegar com as pedras aonde Deus quer que a gente chegue com ela. Não importa se é nos lugares mais difíceis de acesso, mas a gente tem que carregar as pedras. Por quê? Porque quando a gente carrega as pedras e faz um muro entre as vinhas, nós estamos dizendo para Deus: Deus, a gente não quer nada de ninguém, mas a gente quer o que é nosso. A bênção que é minha, a bênção que é tua, ela é tua. Então os trabalhadores, eles tinham que trabalhar dessa forma organizada. Para quê? Para que a bênção que era dele, a bênção que era do teu próximo era do teu próximo. Então os trabalhadores, eles trabalhavam organizados, né, irmão? Aleluia, carregavam pedras, era difícil. No calor escaldante, você subiu uma montanha carregando uma pedra, irmão, já é, imagina só a dificuldade que é. Mas ele carregava as suas pedras em silêncio, fazia a sua parte. Por quê? Porque ele sabia que depois que ele terminasse de carregar as pedras, quem viu ele subindo com as pedras, mas também ia ver ele descendo com a colheita nas suas mãos. Por que eles não podiam parar de carregar pedras? Porque se eles parassem de carregar as pedras, ia virar uma bagunça ali na plantação, né? Ia virar algo desorganizado. Então eles carregavam as pedras, mas quando eles colhiam as uvas e desciam com as uvas, era algo de alegria espontânea entre eles, porque eles se alegravam. Por quê? Porque foi difícil chegar até lá em cima com as pedras, mas aí quando você desce com as uvas nas mãos, aí é outra coisa. Aí já é um outro momento que você está passando. Por quê? Porque enquanto você está carregando pedra, está difícil, irmão. É difícil carregar pedras. Mas quando Deus te dá a oportunidade de você colher aquilo que você plantou e cuidou, aí é outra coisa, aí é uma outra visão, aí você já sente uma outra coisa. Por quê? Porque Deus não só chamou você para carregar as pedras, Deus chamou você também para sobreviver daquilo que Ele colocou nas tuas mãos também, para o nome dEle ser glorificado. Então não tem problema agora se você carrega pedras agora, porque depois desse momento difícil de carregar pedras, vai chegar um momento em que você vai descer com as uvas com você, aleluia. E essa uva, olha que isso é muito bom, por quê? Porque a uva tem um significado muito importante na Bíblia. O que é, pastor? A uva significa transformação. Aleluia. Se não tiver uva, não tem transformação. É por isso que Jesus, quando ele entra em Caná da Galileia, e a história vai dizer que acaba o vinho, sabe o que eles estão dizendo? Senhor, acabou a transformação. Aleluia. Imagina um casamento sem transformação, irmão, a cada dia. Por quê? Porque os judeus casavam sem se amar, irmã Eloá. Eles não se amavam, não é igual o costume que nós temos. A gente vai, né, namora ali, vai conhecendo um pouco a pessoa, né, e ali vai tendo noivado, casamento, né? Não, eles casavam sem se gostar, irmão. Sem se amar, eles se casavam. O pai, entre eles, faziam com que eles se casassem sem amar. Mas aí, no decorrer do tempo, eles iam aprendendo a se amar no seu dia a dia. Aleluia. Nas suas lutas, no seu dia a dia, eles iam aprendendo a se amar. Então quando a uva acaba, ele está dizendo, a transformação acabou. Mas uma coisa eu sei, aonde Jesus está, a transformação não acaba, ela continua, para o nome dele ser glorificado. Olha para você ver, ele pega a água e diz, olha, dá o mestre de sala. Quando dá o mestre de sala, ele diz, olha, por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Porque o nosso costume é o melhor vinho no começo, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Por quê? Porque quando Jesus chegou e deram a oportunidade para ele,
Ele está dizendo que se ele tiver a oportunidade de tocar nas áreas da sua vida, ele vai trocar com transformação, com mudança. Não vai ser a mesma coisa, vai ser mudança, transformação que ele vai fazer. Então quem carrega as pedras tem uma responsabilidade muito grande. Qual é? A transformação na vida das pessoas, porque Deus vai usar a tua vida para transformar a vida de outras pessoas. Então você carrega a pedra agora, você chora, né? Você passa o seu momento difícil, mas vai chegar a hora que você vai descer com as chuvas nas suas mãos e Deus vai dizer para você: chegou o tempo da transformação que você tanto buscava para a vida de alguém. Então eles sobem, irmão, olha para você ver, eles estão subindo da hora nona, que é o da hora de meio-dia, né, das 9 horas da manhã, eles estão subindo no primeiro turno. Só que acontece, quando eles sobem no primeiro turno, estão trabalhando na vinha, o dono da vinha percebe que eles não vão aguentar sozinho. O que é que ele faz? Ele volta na praça de novo e chama os trabalhadores da hora sexta, que a hora sexta ela é às 3 horas da tarde. Então ele volta e chama os da hora sexta, das 15 horas, né? Não, quando chama das 15 horas, aleluia, glória a Deus. Quando ele chama os trabalhadores das 15 horas, eles vão de encontro com as vinhas do dono da vinha. Eles vão de encontro. Só que depois que o tempo passa, o dono da vinha percebe que eles não vão aumentar, não vai dar tempo. Né? Por quê? Porque Deus quer, olha, Ele quer que antes que a tempestade chegue, as uvas sejam colhidas. As uvas já estejam todas colhidas. Então ele volta, pega os trabalhadores das 15 horas. Quando vai das 15 horas, que é da hora sexta, ele vai ver que eles não vão aguentar. Então ele vai e chama os trabalhadores que são, né, da hora nona, né, na hora nona, vai atrás deles. Quando vai atrás deles também, eles vão para a vinha, para ajudar os trabalhadores que já estão na vinha. Por quê? Porque o que Deus não vai deixar acontecer, irmão, é que falte transformação e agir de Deus na vida da gente. Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas, os servos de Deus, que Deus já colocou não só na frente, mas também colocou no corpo de obreiros. Porque Deus vai usar a vida deles, irmão, para que coisas, transformações aconteçam nas nossas vidas. Pastor, mas é homem, é mulher, mas Deus chamou homem e mulher para fazer a obra dele. Deus chamou servos e servas de Deus para fazer a obra dele, para que a Eloá testemunhou aqui, né, da moça que ela encontrou, e de tudo que ela falou, né, que Deus usou ela recebeu. Então foi uma transformação que Deus fez através da vida de Eloá, na vida dessa moça, né? E quantas pessoas você nem imagina que através da sua vida, Deus já transformou a vida dela, a história dela, né? E ela só está esperando a oportunidade de poder dizer: olha, Deus usou a sua vida para acontecer algo na minha, porque Deus usa a gente como canal de bênção na vida das pessoas, aleluia. Então carregar pedras é importante, irmão, né? Nós precisamos carregar essas pedras. É difícil, às vezes você olha, irmão, não tem ninguém à sua volta, mas é o momento teu, é o teu momento de você com Deus, de carregar as pedras. Mas quando a transformação acontece, é algo muito importante. Se você parar de carregar as pedras na sua casa, a tua casa vai ficar do jeito que ela está. Se você parar de carregar as pedras, aleluia, por alguém na sua casa, na tua família, a tua casa vai ficar parada e nada vai acontecer nela. Aí tem dia que você chega na tua casa e fala: parece que eu estou carregando uma pedra. Mas é importante você carregar a pedra, levar a pedra para dentro da tua casa, né, irmão? Às vezes eu chego na minha casa, irmão, eu olho minha esposa e meus filhos, né? Aí eu falo: meu Deus, eu estou carregando uma pedra, mas eu sei que essa pedra vai me dar um resultado muito grande. Lá na frente vai ser um resultado muito importante, não só para mim, mas também na vida do meu filho, da minha esposa, dos meus filhos e daqueles que a gente tem orado e tem buscado, né, por aqueles também, não só pelos nossos, mas para aqueles também que estão
à nossas voltas. Você já parou para pensar o que Deus faz na sua vida? Usa a sua boca para interceder por pessoas que você nem conhece, né? Às vezes você conhece de vista, sabe o nome dela, e Deus fala, ora por ela. Aí você ora, daqui a pouco você vê a pessoa se converter e está na igreja. Aleluia. É as pedras que você carrega. Aleluia. A gente sabe, irmão, que na presença de Deus, né? Deus Jesus nos chamou, a gente não vai ser só, vai ter ali um mar ao nosso favor, não, irmão. A gente vai pegar as tempestades, mas é necessário isso acontecer. A gente vai pegar os ventos, mas é necessário acontecer isso. A gente precisa desses ventos, irmão. A gente precisa dessas tempestades. Então, mas essa colheita precisava acontecer antes que a tempestade chegasse, antes que a chuva forte chegasse. Por quê? Porque se a chuva chega, ela destrói a plantação da uva, ou seja, tem gente que precisa ser transformada antes que ele enfrenta um processo difícil. Tem gente que Deus transforma rápido, irmão, muda rápido. Por quê? Muda a situação dele tão rápido, muda ele tão rápido. Porque sabe, se ele enfrentar uma situação difícil, ele não aguenta. Então Deus vai lá e transforma, muda a vida dele, a história dele, para que quando chegar ao momento da tempestade, ele está transformado, está mudado para a glória de Deus, né? Então os trabalhadores precisavam colher rápido, antes que a tempestade chegasse. Essa palavra, ela tem um poder importante para nós. Por quê? Porque existem coisas que vão acontecer nas nossas vidas antes que a tempestade chegue. E Deus sabe que a gente precisa que isso aconteça antes que a próxima luta aconteça. E Deus sabe que a gente precisa, aleluia, que isso aconteça antes que a tempestade chegue. E a palavra dele para mim e para você é essa: antes que essa tempestade chegue, você vai estar com as uvas nas suas mãos e o meu nome vai ser glorificado e vai ser engrandecido. Antes que essa prova chegue, essa luta chegue, você vai estar com as uvas na mão. Aí sabe o que você vai fazer? Vai olhar para o resultado do que você fez e vai ver que bom que foi que eu passei, que eu carreguei as pedras. Aí quando viu a próxima, quando chegar as tempestades, você vai ficar de pé. Sabe por quê? Porque o que Deus te entregou nas tuas mãos vai fazer você ter estrutura na presença dele, no caminho dele, irmão. Não abandonar o caminho do Senhor. Então vale a pena você carregar as pedras que você tem carregado no seu dia a dia, no seu ano, no seu mês, irmão. Vale a pena você carregar as pedras, porque a hora que chegar esse tempo da colheita vai ser importante não só para você, mas as pessoas que estão à sua volta também vai receber por causa das pedras que você carregou. Então eu entendi uma coisa que Deus me disse, que eu sou um carregador de pedra, irmão. É algo insignificante para os homens, mas para Deus não, irmão. Para Deus é algo muito profundo, é algo muito importante, porque se não tiver os carregadores de pedra, não vai ter uva sendo colhida e acontecendo milagre por onde você passar. Então quando você chegar em algum lugar, em algum ambiente, lembre de uma coisa: o lugar pode ser o pior lugar, irmão. Você é um carregador de pedra. Você vai ser um divisor na vida daquela pessoa. Naquele lugar que você passar, você vai ser um divisor de águas na vida das pessoas. Aleluia. Eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque às vezes você pensa que Deus esqueceu da obra que Ele prometeu na sua vida. Olha, Ele faz você lembrar do que Ele tem com você na face dessa terra. É por isso que eu não paro, sabe por quê, irmão? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me arrancou e de onde Deus tirou você. Por isso que eu não pode parar. Deus tirou você de onde você estava, só Ele podia te tirar. E Ele chamou você para ser um dos trabalhadores na vida, carregar as pedras. E as pedras que você está usando não é a seu favor, é a favor de alguém que está à sua volta. Porque Deus não chamou a gente para servir a nós mesmos. Deus chamou a gente para servir ao nosso próximo. Então o que nós estamos fazendo hoje vai ser bem pago, não pode ter certeza. Porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do teu salário, a recompensa vem de Deus. Deus chama a gente para carregar as pedras, mas ela tem a recompensa que Deus vai nos dar, a recompensa que Deus vai nos entregar. E não importa se a gente começou no primeiro turno, não importa qual hora que foi, o importante é que Ele nos chamou, porque não são trabalhadores ociosos, irmão, são trabalhadores perseverantes.
Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Esse, aquele que persevera até o fim. Então tem coisas que Deus te dá para você, que Deus faz você receber, é porque você perseverou na presença dele. Aleluia. Eu sei que já teve gente que recebeu e parou de vir para a igreja. Aleluia. Parou de buscar a Deus, né? Aleluia. Mas você não, você continua aqui, ó, buscando a Deus, perseverando na presença de Deus. Então eles são trabalhadores perseverantes, porque eles não foram no primeiro turno, não foi chamado. Mas a Bíblia diz que eles são os trabalhadores da 10ª hora, da última hora. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso. É os trabalhadores das 5. Porque o último horário da colheita é das 5 às 6 da tarde. Então é os trabalhadores da 10ª hora. Então eles saem, veem que os trabalhadores não vão aguentar e chamam os trabalhadores da 10ª hora, da última hora. Você acha que o que Deus começou comigo, com você, foi nas nossas vidas? Foi na vida de alguém lá atrás. O que está acontecendo na minha vida, na sua vida agora, é porque alguém lá atrás, irmão, começou a trabalhar para Jesus primeiro. É porque alguém lá atrás começou a trabalhar para Jesus primeiro e nós estamos recebendo para a glória de Deus. Então os trabalhadores que começaram às 9, eles estão cansados. Os trabalhadores que já começaram faz tempo, eles estão cansados. Aí sabe o que Deus faz para dar vigor para eles? Chama reforço. Deus traz reforço para ajudar. Aí o reforço chega. Aleluia. Você já viu que quando tem dois juntos é melhor? Que tem mais força, mais vigor? É a ajuda que Deus traz. É a força que Deus traz para continuar, a gente continuar carregando pedras para Ele. Aleluia. Então eles chamam da 10ª hora, da última hora. Os irmãos já ouviram falar da igreja da última hora? Né? A igreja da 10ª hora, os trabalhadores da última hora. Nós chegamos, irmãos, às 5 horas. Nós somos trabalhadores da última hora. Mas a Bíblia diz que o dono da vinha, a mesma coisa que ele pagou para aqueles que entraram no primeiro turno, ele vai pagar para aqueles que trabalharam na 10ª hora. O que é isso, pastor? Os que entraram no primeiro turno receberam a vida eterna. Receberam o nome escrito no livro da vida. O da 10ª hora vai receber a vida eterna e também o nome escrito no livro da vida. A mesma coisa que trabalhou às 9 recebeu, aqueles que trabalharam também das 5 às 6 também vão receber de Deus a mesma coisa que os primeiros receberam. Isso que eu acho muito bom, sabe? Porque Jesus, a palavra de Deus diz algo importante, o que é? Que Deus visita a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu vim de uma família católica, mas você já parou para pensar lá atrás, antes dos seus avós, bisavós, o que é que Deus fez na vida de alguém lá atrás? Que Deus visitou dos seus antepassados para manifestar a misericórdia dele na sua vida hoje. Ele visita a primeira, segunda, terceira e quarta geração, irmão. Isso quer dizer que quando Deus visitou eu e você com misericórdia, é porque Ele visitou alguém lá atrás também com misericórdia e com salvação. E às vezes eu fico pensando comigo, com Deus, falei assim, eu acredito que o Senhor visitou meus antepassados lá atrás, para eles serem salvos, né, pelo Senhor. Porque eu tinha muita tia minha lá atrás que era tudo cristão, irmão, cristão, né? Então eu acredito que lá atrás Deus fez uma grande obra na vida de alguém, e aí através da oração dela Deus visitou a gente com misericórdia. Então o mesmo Deus que visitou você com misericórdia vai visitar os teus com misericórdia também. O mesmo Deus que nos alcançou com misericórdia, Ele vai alcançar aqueles que também estão à nossa volta com misericórdia. E é por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não é? É assim que a gente tem que ser na presença de Deus.
olhar com misericórdia para poder receber misericórdia de Deus também, né? Então, bem-aventurados são esses, irmão, que eles olham com misericórdia. Olha o que eu posso fazer, tem misericórdia deles, porque a gente recebeu a misericórdia de Deus. Então a gente tem que olhar com misericórdia. Não importa o estado da pessoa, o jeito que ela está. Com a misericórdia que você olha, é a misericórdia que você recebe de Deus na sua vida. E quem é que não precisa de misericórdia? E quem é que não necessita de misericórdia de Deus? Todos nós necessitamos. A Bíblia fala que ela se renova a cada manhã, né? É a misericórdia de Deus, mas ela se renova a cada manhã. Cada dia que passa, Deus renova a misericórdia dele na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. A prova disso que é, pastor? Deus colocou o sol sobre o justo e sobre os. Deus é justo, irmão. Ele é justo. A pessoa pode ser, mas ele é justo. Por que ele vai dar um sol para nós e não vai dar para eles também? Deus não olha com a mesma balança para nós, irmão. Ele olha com misericórdia. Ele dá o sol para nós, ele dá o sol para aqueles que também são justos. Mas ele também dá tempo para eles. Dá tempo para eles virarem carregadores de pedra. E eu acredito que Deus fará com que eles ouçam a voz de Deus. Escutem a voz de Deus e encontrem o caminho na presença de Deus. O caminho que se perderam, porque eles perderam, mas eles perderam o caminho, não foi porque eles quis, não foi não. Nós nos perdemos o caminho, não foi porque a gente quis. A gente perdeu o caminho porque Adão e Eva caiu. E se Jesus não mostrar o caminho para nós, a gente não encontra. Então ele mostrou o caminho para nós. Quer ir até Deus? Venha comigo. Então a gente foi até Jesus e ele nos mostrou o caminho até Deus. É o caminho que o homem tinha perdido. Então Deus sempre, quando ele olha com misericórdia. Por isso que você tem que continuar carregando as suas pedras. Não importa o tamanho dela. Alguém precisa dessa pedra que está nas suas mãos. Alguém vai necessitar dessas pedras que você carrega para ela contar o testemunho. Aí o dia que ela chegar para você e for contar o testemunho e você se alegrar com ela, aí você vai dizer para ela: eu carreguei as pedras e Deus foi fiel. Você pode aplaudir ela de Deus. Deus salva minha vida, meu estado.
vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, né, pela palavra dele que foi semeada. Deus abençoe o pastor que trouxe essa mensagem maravilhosa para a igreja, né? A gente carrega a pedra e a bênção vem lá na frente, né? Quando você desce com as suas uvas na mão. Amém? Soberano Deus, querido Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, daqui do povo, daqui da tua igreja, os teus escolhidos. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra que foi pregada, por todos que estão aqui presentes, que colaboram conosco de alguma forma, né? Por todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, o nosso dia a dia de amanhã, e assim por diante. Abençoe, Senhor, a nossa nação. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Olha, coloca as suas mãos lá para cima, para segurar. Porque é do alto que vem as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Ele não há de nos faltar. Não significa nada. Tenha calma. Deus abençoe a todos. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo